boa tarde de novo a todos. Queria iniciar assim, agradecendo muito o convite do CONAS para estar aqui presente nesse debate. Acho que esse debate assim, é uma ótima ideia, ele ocorre num momento muito oportuno. Queria agradecer ao doutor Wilson Alecrim, né, em nome de quem eu agradeço o CONAS, ao doutor Renilson, também a Ana Luísa e a Tatiana, que deram muito apoio para que nós todos estivéssemos aqui nessa mesa. E queria deixar, assim, não podia deixar de mencionar a satisfação de estar aqui nessa mesa, com pessoas tão eminentes, né, o Ricardo Paes e Barros, o Renato Meireles, o José Sequim. E queria também assim, manifestar minha alegria de poder debater com o ex-ministro Temporão, a minha professora Ana Maria Malik. Acho que na parte da tarde nós teremos um excelente e produtivo debate. Então, obrigada. Mas antes de iniciar, assim, propriamente a apresentação, eu queria, juro por Deus, que eu só vou falar essa palavra em inglês, não vou falar duas palavras em inglês. Queria fazer uma espécie assim, de disclaimer, né? Que é uma coisa que está na moda, é a gente definir assim, qual é a nossa responsabilidade com esse debate. Eu acho que é importante que a gente faça isso aqui. Por quê? Eu tenho uma certa responsabilidade com esse debate, algumas pessoas dessa mesa também. Nós erramos. Nós erramos. Tanto nós, eu que era de uma geração que acreditei que o desenvolvimentismo ia ter continuidade no Brasil, que nós íamos sair dos anos 80 e continuar com o processo de desenvolvimento, tal como ele vinha ocorrendo nos anos 80, como errou mais ainda, quem nos anos 90 afirmou que o Brasil não precisava crescer, que nós não precisávamos ter emprego formal, que nós só precisávamos investir em educação, que o grande problema social no Brasil era o mismatch skill, ou seja, que os trabalhadores não tinham um perfil adequado para os postos de trabalho da nossa economia. Essas pessoas erraram muito. Na saúde errou muito quem apostou no modelo competição gerenciada. O modelo colombiano explodiu. O sistema de saúde colombiano explodiu em fraudes. Portanto, eu sugeriria que a gente tivesse assim, um discurso muito aberto nesse debate. Para onde vai a classe média? A gente sabe para onde ela está indo, mas para onde ela vai, não sei. Né? Vamos conversar sobre isso, vamos debater, vamos, eu acho, nos desvencilhar desses discursos fechados, e especialmente do discurso do oráculo. Não é porque os números, eles são projetados, é como se a gente fosse uma espécie de pitonisa. Aí vai projetando, especulando. Na realidade, eu acho o seguinte, vamos conversar, vamos pensar, vamos refletir, vamos tentar analisar, de fato, o que está se passando no Brasil de hoje. E aí eu acho até que está fazendo falta, eu pensei que os outros expositores que me antecederam fossem fazer isso. O que é essa tal nova classe média? Tem uma polêmica danada sobre isso, né? Gente que acha que é nova classe média, gente que não acha que é classe média. Quem são essas pessoas, não é? Quem são esses trabalhadores? São trabalhadores de serviços ou são serviçais? Quem trabalha numa pet shop é uma nova classe média, mas quem trabalha na pet shop, lavando cachorrinho, é portador de novos valores sociais? Esse lavador de cachorrinho, ele exigirá que o imposto dele seja bem aplicado, etc. Enfim, agora só o seguinte, eu não vou conseguir mudar minha apresentação, vocês entendem, porque eu sou mulher e fico nervosa. Então, eu vou seguir adiante, tal como eu me planejei aqui. Mas eu penso que na parte da tarde, talvez a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Eu até escrevi um texto sobre esse tema, não sobre o que eu vou falar, com um economista do Instituto de Economia da minha universidade, com o professor Cláudio Salme, que se chama assim, Tênis, Bermuda e Fone de Ouvido, Tênis, bermuda e fone de ouvidos. Para onde vai a nova classe média? Depois eu posso mandar para vocês. Não foi publicado, mas já que eu não posso falar sobre isso, me comprometo a enviar uma cópia para todos. Acho que o texto ficou legal e, enfim, ajuda a gente a pensar sobre isso. Mas, enfim, eu vou pular esse tema, tá? E ainda dizia assim, né, como é que eu vou me posicionar sobre isso? Claro que pela saúde, né, eu sou uma profissional de saúde, eu sou médica, sou professora da Faculdade de Medicina, então eu vou entrar pela janela da saúde sobre esse tema, e eu vou procurar problematizar o seguinte, e acho que aí eu queria, assim, já chamar os professores aqui presentes na mesa para essa polêmica, não é? Para onde vai a classe média? Certamente não é para onde a sociedade quer que ela vá. Né? Não é para onde os indivíduos, não é por uma preferência individual que a gente terá um sistema esse ou aquele. O que eu vou procurar problematizar é que os sistemas de saúde são muito complexos, que os sistemas de saúde são determinados por instituições,
por arranjos regulatórios, por coalizões políticas, enfim, e não pela preferência dos indivíduos. O que eu vou procurar problematizar aqui é que a base, a teoria do individualismo metodológico, ela não se adequa à análise do sistema de saúde, não se adequa à análise de políticas de saúde, ela não se adequa a gente pensar tendências sobre o sistema de saúde brasileiro. Então, é mais ou menos assim que eu pretendo conduzir, não é? E aí, assim, entrando no debate, não é? A gente não precisa ficar triste, porque agora todo mundo pode ter máquina de lavar, pode fazer chapinha no cabelo, pode, enfim, fazer depilação do corpo inteiro. Assim, tanto as pessoas podem ter acesso a bens úteis como bens que são considerados supérfluos. Isso é ótimo, não é? O Estatuto da Empregada Doméstica é para ser comemorado nesse país. Não é, assim, não é possível que tudo esteja bem e que a gente fique triste porque o SUS vai mal, não é? Assim, não é disso que se trata. Nós não podemos imaginar que ocorrerá uma desgraça. O país melhora e a saúde pública no Brasil afunda. Por que não? Por que não? Não é porque, assim, não são assim, os indivíduos que determinam isso. Eu queria mostrar esse mapa aqui, primeiro esse aqui. Esse é um mapa que está pequenininho, mas eu acho que ele é muito interessante. É o seguinte, são as despesas públicas realizadas no mundo. Só um terço das despesas com saúde no mundo são despesas privadas. 2/3 são despesas públicas. E repara que os Estados Unidos têm um peso enorme nas despesas. Repara que as despesas públicas, elas são concentradas também nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Esse mapa aqui é muito útil assim, para quem é professor como eu. Ele mostra o peso que esses países centrais, que os países ricos têm no gasto público com saúde no mundo. Então, portanto, eu também pretendo problematizar ao longo da minha apresentação o que é essa chamada tendência internacional de privatização, não tem jeito, o mundo inteiro caminha para a privatização, vou tentar fazer uma anotação sobre isso também. E esse mapa aqui é a renda per capita, não é? E repara que os países que estão em azul, esses países aqui em azul, são países que têm sistemas universais de saúde, com exceção dos Estados Unidos. Não é? Então, a renda per capita, ela não é uma tragédia. Aumentar a renda per capita dá em 2 tipos de sistema. Dá no sistema universal e dá no sistema privado americano. Não é, olha só, não é natural, não é uma lei da física. Quando aumenta a renda, as pessoas procuram privatização. Até porque países europeus têm maior renda que a nossa, não é? Tem 3 vezes mais renda do que a nossa, inclusive a renda atual, esse aumento da renda que os brasileiros têm. Vou falar de novo, talvez um pouquinho mais devagar. Aumento da renda não significa privatização. Aumento da renda pode significar universalização. Não é? Classes médias, que são classes médias consolidadas, classes médias no sentido tradicional de classe média, também resulta em sistema universal de saúde. Portanto, nós aqui, nesse momento, estamos nessa disjuntiva, não é? Se é real que nós temos um aumento de classe média, é real também que o sistema público de saúde brasileiro pode se afirmar. Pode? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo, não é? Bem, aqui é o roteiro que eu preparei, é um roteiro mais ou menos extenso, eu pretendo assim, ser breve em cada uma dessas partes, mas de alguma maneira eu vou percorrer assim, isso que eu estou procurando demonstrar, que não é um problema de preferência dos indivíduos. Na realidade, a institucionalização do sistema de saúde é muito importante para determinar a configuração desses sistemas. Então, eu vou passar rápido por isso, e aí eu quero assim, fazer a primeira anotação dessa minha apresentação. Classe de renda, classe social, tem uma correlação válida, muito válida, com o atendimento à saúde. Os médicos tratam melhor as pessoas das classes altas. Médicos gostam de conversar com gente rica, gostam de falar sobre ópera, sobre vinho, sobre jogo de tênis, tudo isso que é a cidadania mundial hoje, né? Cidadania mundial não é entender sobre vinho, gostar de ópera, jogar tênis. Os médicos adoram conversar sobre isso, adoram. Quando os pacientes não sabem conversar sobre isso, eles atendem rápido,
Eles perguntam, não deixam o paciente perguntar. Então, isso é um problema. Isso tem sido um problema, inclusive, na literatura. Essa é uma correlação válida em todos os sistemas de saúde no mundo. Há uma grande preocupação hoje, grande preocupação dos trabalhos científicos em relação ao que a gente tem chamado de efetividade terapêutica. Ora, se os médicos não conseguem conversar com os pacientes não conseguem conversar com os médicos, como que haverá essa efetividade terapêutica? E tem alguns indicadores, então, alguns indicadores que medem isso, que medem a proximidade ou afastamento da relação entre médicos, especialmente, claro, isso vale para outros profissionais de saúde, mas os estudos se concentram nos médicos. Um indicador quantitativo é o número de perguntas que o médico faz para o paciente e o número de perguntas que os pacientes fazem para os médicos. Na realidade, quando o paciente é de classes de renda menores, o médico pergunta tudo e o paciente não pode perguntar nada. Quando o paciente é de classes de renda mais elevadas, os pacientes perguntam tudo e os médicos acham aquelas perguntas sensacionais. Então, se for um paciente pobre e disser assim, eu estou com problema no figo, o médico acha aquilo um absurdo e começa ele a perguntar, não deixa o paciente perguntar. Se o paciente falar, eu quero um elétrico da cabeça, o médico imediatamente muda o seu discurso. Mas se o paciente é rico e diz assim, eu estou com aquela dor que quando começa a doer passa, qualquer coisa desse tipo, tudo isso vai ser muito bem compreendido, ou então eu estou com problema de nervos, isso é também sensacional, tudo isso pode. O que não pode. Então, esse problema do relacionamento entre médicos e pacientes, ele é um problema de classe social. E eu vou mostrar um indicador aqui, que não é esse das perguntas, vou mostrar esse indicador aqui, que é uma licença estatística que eu fiz, não é? Assim, algumas pessoas aqui apresentaram coisas sem licença estatística, não é? Mas eu não posso, porque eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então eu tenho que advertir a vocês que isso aqui é uma licença estatística. A pesquisa, ela não foi desenhada, a amostra dessa pesquisa não foi desenhada para isso que eu vou fazer, é apenas uma estimativa. Isso é uma relação entre a remuneração dos médicos e a remuneração do total dos trabalhadores da sociedade. Tem o seu indicador utilizado pela União Europeia. E nos alguns países, por exemplo, a Holanda, os médicos especialistas ganham muito mais. O diferencial entre esses médicos que gostam de ópera e tal, quem eles atendem é 5,5 vezes maior. Os médicos que são generalistas, não. Os médicos generalistas tendem a ter maior proximidade no que se refere à renda com os seus pacientes. No Brasil, esse diferencial é estimativamente muito grande. Muito grande. E ele está aumentando, ele não está diminuindo. Por quê? Porque não é porque há uma nova classe média que nós estamos encontrando uma igualdade de riquezas, não é? Olha só, uma coisa nós estamos diminuindo a nossa iniquidade em relação à renda. Outra coisa é a distribuição da riqueza. Não é? Então, nesse caso, os médicos estão conseguindo, por diversas estratégias, se apropriar mais da riqueza. Está aumentando a distância de renda entre pacientes e médicos. Isso é um problema. Como é que se resolve isso? Sei lá, com migração de médicos, com Provab, com a cota, não é? Com cota, estudantes que são de classes de menor renda ingressarem na universidade, enfim. Então, mas isso aqui é um indicador. Essa é uma relação válida. Existe uma correlação entre padrão de atendimento e classe social. Isso é um problema para a qualidade do sistema de saúde. A segunda correlação válida na saúde é que tem um gradiente econômico que correlaciona posição socioeconômica com saúde, com status de saúde. Quanto é um gradiente, não é um limiar. Esse gradiente, ele vai fazendo uma relação proporcional. As pessoas têm melhor saúde quanto maior é a renda. E ele é um gradiente de cima para baixo. De cima para baixo. Na saúde não tem um limiar que separa pobres e ricos. Eu queria, inclusive, que o professor Ricardo Paes e Barros pudesse ouvir isso. Não há, olha só, nós não podemos, não existe limiar na saúde, o que existe é gradiente. Portanto, a política de saúde não pode ser focalizada.
Não pode ser política de saúde para pobre, porque as desigualdades, elas são registradas sobre esse gradiente. Eu vou tentar um pouco aprofundar isso. Outra correlação, é uma correlação de contexto. O contexto, ele influencia enormemente as condições de saúde. Quer dizer o seguinte, que se uma pessoa pobre, ela vai morar num bairro rico, ela pode continuar com a mesma renda, ela vai ter melhor saúde. O contexto influencia a saúde, e isso é fundamental para pensar a política de saúde. Gradiente, contexto e nível são elementos fundamentais e que estão, sim, recorrentes. Nós conhecemos isso desde o início do século XX. Mas as nossas autoridades governamentais não sabem disso. O Brasil, enfim, insiste, as autoridades governamentais brasileiras insistem em desconhecer esse problema do gradiente. É como se a política para pobre ela fosse uma política adequada para a saúde. Para a saúde não é. A política de transferência de renda é adequada para diversas, ela tem impactos enormes, não na política de saúde. A política de saúde tem que ser uma política universal. Exatamente, porque tem gradiente, tem contexto, etc., e todas essas relações estão absolutamente comprovadas, né? Absolutamente comprovadas. E aí eu queria mencionar também a importância que teve o Black Report, que todo mundo pensa que chama-se relatório negro porque ele desenhou uma relação negra. Não, ele chama Black Report porque o autor, quem encomendou, tem esse nome, ele foi um estudo realizado na Inglaterra em 1980, que teve um impacto enorme, porque os achados dele foram os seguintes: o sistema de saúde universal não reduz desigualdade. Foi mais ou menos isso que o Black Report encontrou, e aí deu ensejo, tanto para a direita quanto para a esquerda, serem contra o sistema universal de saúde, não é? Já que o sistema universal não tem impacto na saúde, não precisa ter sistema universal. Esse foi, digamos assim, uma interpretação num gradiente mais à direita. E a esquerda dizia o seguinte: tem que ter revolução socialista, não é? Já que o sistema universal de saúde não resolve. Viu? A gente não estava dizendo que pequenas reformas incrementais não resolvem? Na realidade, o Black Report hoje, ele continua sendo estudado, mas não é bem assim. O sistema de saúde tem impacto, especialmente teve muito impacto na redução das doenças cardíacas, possivelmente terá muito impacto no que hoje é o tratamento dos cânceres, especialmente de alguns cânceres. Mas o sistema, de fato, o sistema de saúde, todos nós sabemos disso, não é o sistema de saúde em si que determina melhores condições de saúde, como algumas dos meus colegas já me antecederam. Aqui eu trouxe um exemplo, não é? É um exemplo, olha só, é um exemplo aqui de gradiente, não é? Assim, deixa eu falar para vocês assim de um jeito um pouco mais calmo. Na realidade, as condições de saúde no Brasil melhoraram no governo FHC, sabe? Mortalidade infantil, acesso, isso é embaraçoso, né? Porque a gente fala isso, dá um problema danado, daqui a pouco eu vou ser processada, etc., mas é verdade. Mas não quer dizer que as políticas do governo FHC tenham sido mais efetivas. Não é disso que se trata. Se trata que reduziu fecundidade, na realidade, um conjunto de fenômenos que vem ocorrendo. Não é? Tem uma tendência secular de redução da mortalidade. Inclusive, desde os anos 70 no Brasil. A mortalidade vem diminuindo no Brasil desde os anos 70. Durante a ditadura militar, reduziu a mortalidade. Portanto, enfim, a gente precisa ter calma quando a gente analisa essas informações. Mas essa aqui que eu estou trazendo, ela é importante. Por quê? Porque, repara, o Brasil teve um aumento enorme de acesso ao serviço de saúde. O que houve, assim, a população brasileira hoje tem acesso ao serviço de saúde, que é para ser comemorado. Essa é uma das grandes vitórias do SUS, das grandes vitórias da extensão de cobertura do país, etc. Entretanto, esse acesso, ele parece ser um acesso de má qualidade, porque as pessoas que são dos quintis de renda menores ainda não conseguem ter o diagnóstico nem de diabetes nem de hipertensão. Não houve redução de desigualdade em relação ao diagnóstico. Então, houve aumento de acesso, mas não teve redução de desigualdade, porque possivelmente também esse acesso é meio focalizado, não é? O programa de saúde da família, ele tá localizado em regiões mais pobres, etc. A gente precisa pensar sobre isso. Bem, e aqui, então, eu vou passar assim, para o meu outro item, que é a gente conversar um pouco sobre a constituição do sistema de saúde. Eu quero demonstrar um pouco para vocês, assim, diferenças entre sistema inglês e sistema americano.
O sistema inglês, ele foi constituído por uma certa, assim, primeiro, a autoridade governamental era muito maior do que a autoridade, mais centralizada do que nos Estados Unidos. Mas na Inglaterra não houve discordância em relação ao seguro social. O seguro social, ele foi consentido passivamente por sindicatos de trabalhadores, e ele foi implantado. O seguro social foi implantado muito rapidamente na Inglaterra, logo depois do Bismarck na Alemanha. Nos Estados Unidos, totalmente diferente. Os americanos foram contra o seguro social de saúde, Os sindicatos americanos foram contra o seguro social de saúde, os empresários americanos foram contra o seguro social de saúde, as entidades médicas americanas foram contra o seguro social de saúde. Portanto, olha, é completamente diferente. As instituições inglesas, sindicatos, entidades empresariais, governos, são completamente diferentes, se comportaram de um jeito completamente diferente das instituições americanas. E aqui, assim, os americanos gostam de seguro de vida, até hoje, porque eles gostam de ter aquele enterro, sabe qual? Aquele com aquele caixão bonitão, baixar, ter música, etc, etc. E eles adoravam o seguro de vida, porque o seguro de vida, gente, olha só, tem sentido, o seguro de vida pagava a doença, não é? A família ficava endividada, pagava para o médico pelo atendimento nos minutos finais ou nos momentos finais de vida, e ainda garantia aquele enterro sensacional. Não é? Os ingleses não gostam daquele funeral, etc, etc. Eu acredito que a gente também não. Mas vamos pensar aqui, eu estou trazendo elementos para a gente pensar nossas relações de similaridade ou não é? O que deu isso? Olha só o que deu isso. Sistemas completamente diferentes. O sistema de saúde inglês, ele caminhou para o Serviço Nacional de Saúde, e ele tem... não vai dar tempo de eu detalhar, mas eu deixo o quadro depois com vocês. Os generalistas ingleses não são funcionários públicos, viu, gente? Viu? É importante vocês saberem disso. O sistema inglês, ele não é um sistema de assalariamento para todos os médicos. Entretanto, os especialistas são assalariados. E o sistema de saúde americano, ele só se institucionaliza, ele só cria instituições de saúde depois da recessão, não é? Então, com a quebra da Bolsa de 29, é formado um primeiro plano de saúde, mas é um plano de saúde muito interessante, que é um plano de saúde filantrópico, são instituições filantrópicas, não são empresas comerciais. Os trabalhadores nos Estados Unidos, eles têm uma participação muito grande na negociação de plano de saúde, completamente diferente do Brasil. Os sindicatos americanos participam da negociação. Em 1950, 1/3 dos planos de saúde eram negociados pelos sindicatos, tem uma força enorme de negociação, daí as coberturas dos planos de saúde americanos sendo completamente diferentes das coberturas brasileiras. E mais tarde ainda surgiu esse outro plano, Blue Shields, que aí cria isso que nós temos, esse monstro, que é a tabela de procedimentos que o Brasil adota, não é? Também não sei se eu vou ter tempo de comentar isso, mas eu espero que eu tenha. Bom, enfim, então, sistemas completamente diferentes, não é? Inclusive, eu vou demonstrar completamente diferentes do brasileiro também, não é? Aqui é a reforma Obama, não é? É isso? Por que eu passei assim? Porque eu já mostrei que eles são diferentes. E agora eu vou falar dos sistemas contemporâneos, alguns traços de sistemas contemporâneos. Esse é o andamento da reforma Obama. A reforma Obama, ela vai ter um impacto grande em 2014, quando quem não tem plano passará a ter. Então, ainda não tem o seu principal impacto, mas já tem os andamentos da reforma Obama. Eu acentuei em vermelho a pressão sobre as empresas de plano de saúde. Vocês sabem que o Obama construiu uma narrativa que demonizou as empresas de plano de saúde. As empresas de plano de saúde ficaram com rabinho de diabo, chifrinho de diabo, e ele conseguiu, então, fazer uma aliança com a indústria farmacêutica e passar a reforma. Não é? Foi assim que a reforma Obama passou, porque, na realidade, o seguro social de saúde ele era visto como uma socialização da medicina. Nos Estados Unidos, as entidades médicas americanas sempre foram contra a implantação do seguro social obrigatório, então, mas é uma reforma de grande profundidade. A meu juízo, essa reforma é uma reforma que muda a face do sistema de saúde americano. E queria aproveitar, então, para acabar essa parte assim, dos sistemas de saúde contemporâneos, dizendo que há uma onda de privatização nos sistemas internacionais. Uma onda forte de privatização.
O maior exemplo desse, nós conhecemos, é que a AMIL comprou 8 hospitais. A AMIL, vou repetir, comprou 8 hospitais em Portugal. Não quer dizer que os hospitais deixem de ser públicos, mas eles vão ser administrados por essa empresa privada chamada AMIL. Então, há uma onda de privatização em Portugal, na Espanha. O próprio Reino Unido aprovou em 2012 uma legislação permitindo que instituições privadas façam a gestão de serviços públicos. Então, não é inegável que tem essa onda de privatização. O que eu quero discutir é o seguinte: essa onda de privatização, ela não é segmentadora do sistema. Por enquanto, ela é uma onda de privatização universalizante. Estados Unidos está universalizando o sistema e, por enquanto, os países europeus continuarão tendo um sistema de saúde universal. Não vai ser sistema para pobre, sistema para rico. Por enquanto, pelo menos. Não sei, a gente tem que acompanhar quais são os desdobramentos dessa onda de privatização, mas ela é real. Bem, e aqui eu quero falar assim, da nova Constituição do Sistema de Saúde Brasileiro, que é completamente diferente. O Sistema de Saúde Brasileiro ele é constituído por decreto, e ele tem uma intervenção estatal de início. Quer dizer, não é a filantropia que constitui o sistema de saúde brasileiro. O sistema de saúde brasileiro ele é de cara estatal. Então, o Estado constrói, inclusive, as escolas de medicina, decreta como vai ser a roupinha. Até hoje, nós que somos professores temos que usar um negocinho ridículo, um trocinho, quando tem cerimônia, tudo por decreto. Inclusive, decretaram que as mulheres podiam entrar no curso de medicina. Tudo por decreto, não é nada. Enfim, não há um processo de mudança, que é um processo de mudança que vem pela sociedade, não é sempre um processo autoritário. E a filantropia brasileira também é constituída por decreto, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo para vocês, a Clínica Mayo, ela é hoje uma instituição filantrópica. Ela foi doada pelos proprietários para ser filantrópica. Nos Estados Unidos, olha só, é completamente diferente do Brasil, inacreditável. Nos Estados Unidos, as pessoas que são proprietárias de empresas que eram muito lucrativas, eles não doaram, não é porque a Clínica Mayo era uma tragédia, não, ao contrário, a Clínica Mayo estava bombando. Eles doaram porque eles consideraram que a saúde enfim, tem lá suas características, etc. Então, o filantrópico americano ele é constituído ao contrário do nosso, não é? Tá? Só para a gente fazer essa anotação também. Bom, e aí as Santas Casas aqui, a Santa Casa ela já era assim, não tinha aquela burguesia judia alemã brigando com a burguesia judia portuguesa. Essa foi a história do Monte Sinai. O Monte Sinai, o Hospital Americano, ele foi constituído assim, briga entre migrantes que queriam ter o status social, porque ser filantropo, assim, dá status social em alguns lugares, aqui não, né? Mas em alguns outros lugares dava, então, a nossa Constituição. E aqui, olha só, para ser dirigente de Santa Casa, olha como é que tinha que ser. Não podia ser negro, não podia ser judeu, não podia ser mouro, não podia ser casado com negra, não podia, enfim, inclusive tinha que ser isento de trabalhar com as mãos. O trabalho manual no Brasil ele é considerado coisa de escravo até hoje, não é? Então, você, por exemplo, varrer um chão, botar a barriga no tanque, essa história toda não é coisa de mulher intelectual, não é? Fazer comida, etc., cuidar de filho, nada disso, né? Tem que ter um escravo que faça tudo isso para você. E isso aqui, assim, deu um caráter para o nosso sistema filantrópico extremamente estratificado socialmente, não é? Diferente do filantrópico na Inglaterra e nos Estados Unidos, que era um filantrópico universal. Era um filantrópico que, de fato, ele conseguia incluir a população no atendimento. Bem, então essas são as duas diferenças, não é? A diferença 1 é que nós temos uma estratificação social que ela é projetada direto para o sistema de saúde. Isso não ocorreu nem nos Estados Unidos, nem eu vou tentar evidenciar mais tarde. E a outra diferença importantíssima no Brasil é que as instituições filantrópicas elas não se modernizaram. Quem promoveu a modernização dos hospitais no Brasil foram os hospitais universitários e os hospitais da Previdência. O filantrópico no Brasil, ele é importante, ele é muito importante, super importante, ele tem um espalhamento territorial muito grande, mas não foi ele que promoveu essa modernização, e daí dá um problema danado, não é? Inclusive de dependência desse filantrópico, muita dependência do Estado, não é?
Bem, aqui, então, mudando de assunto rapidamente, esse é o nosso sistema de saúde ultra complexo. Acho que o doutor Wilson Alecrim, quando fez a exposição inicial, acentuou esse exposto da complexidade do nosso sistema, muito complexo, não é? Mas, na realidade, o que eu quero aqui destacar é que nós temos duas políticas públicas no Brasil. Nós temos uma política pública de fortalecimento do SUS e nós temos uma política pública de fortalecimento da privatização. E é mais ou menos isso que eu vou mostrar agora, né? Isso aqui, olha só, tanto no governo Sarney, Collor, FHC, houve políticas públicas concretas de apoio à privatização. Tanto a oferta quanto a demanda. Tanto a oferta de planos privados de saúde quanto a demanda de planos privados de saúde. Então, são políticas concretas. Não é? A privatização ela não ocorre por milagre, não nasce da grama. Não é? É preciso que as instituições apoiem ativamente a privatização. E daí a privatização. Né? Nós temos políticas que apoiam, não é à toa que o setor privado, eu brinco com o Sequim, está muito bem, né? E que eu espero que ele esteja também muito bem. Como representante da FENASEG, eu espero também que, enfim, que ele tenha uma ótima participação nisso, mas são políticas que constituíram essa privatização. E aqui são as políticas no governo Lula. A presidente Dilma tem uma nova política de privatização agora, não sei se ela passou desapercebido para vocês, para mim não passa, óbvio, né, que é o que eu estudo, é a política de que, junto com a desoneração dos primeiros setores, da desoneração da Previdência dos primeiros setores, vem uma política de isenção de pagamento de imposto de renda para doação para instituições de câncer. Ora, pelo amor do Santo Cristo, né? Isso não é uma política de sistema universal. Se tem sistema universal, não precisa ter doação para instituições privadas de câncer no país, não é? Então, é mais uma política, inclusive uma política assim, tão velhinha, tão pouco moderna, mas foi uma política pública, emitida recém-emitida pela presidente Dilma. Bem, aqui eu quero assim também fazer essa anotação, não é? O que eu penso que está acontecendo no Brasil é que tem um aumento de pessoas vinculadas aos planos de saúde, esse é real, tem aumento de pessoas vinculadas aos planos de saúde. Gente, os negócios na saúde estão indo muito bem, assim como estão indo na educação. Eu não sei quem leu a Folha de São Paulo de ontem. Na Folha de São Paulo de ontem tinha uma notícia que nós agora vamos ter a primeira maior empresa do setor de educação do mundo, porque a Croton, eu não sei se é Croton ou Cronto que se pronuncia, ela se fundiu com o grupo Anhanguera. Então, nós temos a primeira empresa da área de educação no mundo e temos a terceira, que é a Estácio de Sá. E na área da saúde também, não é? A Amil chega a ser das maiores empresas de plano de saúde do mundo. E a Unimed é a maior empresa de plano de saúde do mundo, se ela for considerada inteira. Se não for considerada, ela é a maior empresa de plano de saúde, não existe isso. Nós temos a maior empresa de plano de saúde do mundo. Então, está indo super bem. Entretanto, o que eu quero demonstrar aqui, o que eu quero procurar problematizar, é que me parece que os planos de saúde estão abrangendo mais pessoas e o valor dos prêmios está diminuindo, de maneira que a diferença entre gastos, despesas públicas e plano de saúde está diminuindo. Era em 2001 2,9 vezes e passa a ser, em 2010, 2,2. Quer dizer, qual é a grande vantagem da gente ter tanta política de privatização para dar nisso, né? Tá? Por que a gente insiste em em investir tanto na privatização da saúde para, na realidade, depois encontrar diferenças que não são diferenças tão substanciais assim? Claro, eu não estou minimizando 2 vezes mais, mas 2 vezes mais não quer dizer sair do inferno para o céu, não é? O SUS é um inferno e a pessoa, então, ao adquirir um plano de saúde, entra automaticamente no céu. Não é disso que se trata. Bom, e aqui eu quero demonstrar um exemplo claro. Assim, olha só, não é implicância com a Qualicorp, não é mesmo, viu? Eu adoro a Qualicorp. Também não adoro, mas é que eu não posso falar, que eu tenho que falar assim, não tem implicância. Na realidade, é porque o exemplo é didático, não é? Eu quero demonstrar que a política cria o mercado. Foi uma política pública que criou um nicho de mercado para a Qualicorp. Em 2009, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou essas 2 resoluções aqui,
que criam esse famigerado plano por adesão. Na realidade, o Ricardo, Sequim, Renato, olha só, não existe esse negócio do plano corporativo, o que existe é uma trambicagem total. É PJ, plano de pessoa jurídica. O clube municipal no Rio de Janeiro, clube municipal, tem piscininha, baile, taranã, ele vende plano de saúde. A União Nacional de Saúde, vende plano de saúde. Esse plano por adesão, ele criou um nicho de mercado para quem? Uma administradora de plano de saúde. Quem é administradora de plano de saúde em 2011? Que abre ação no mercado? Nada mais, nada menos do que o ex-proprietário que vai ser presidente da ANS, não é? Então, não foi assim, não foram os indivíduos que preferiram chegar no clube municipal e, ao invés de nadar na piscina, fazer plano de saúde. Não é disso que se trata, é uma política estatal, uma política governamental, com nome, sobrenome, endereço, nesse caso, inclusive. Não é? Só faltou botar o CPF. Faz a política e bota ali, CPF, tal pessoa. Então, só para essa seta que indica que primeiro veio a política e depois veio o mercado, e não o contrário, né? Bem, e aqui, assim, é só na prática como é que é isso. Então, eles vendem 50% mais barato, vendem mesmo, viu? Só que eles aumentam 50% mais na mensalidade, porque as regras que regulam aumento, cobertura, etc., são diferentes. Então, a pessoa compra, é aquele... Lembra que a gente falava aquela piada que comprou errado? Começou comprando errado? Não tinha uma televisão que a gente comprava que ela começou comprando errado? É isso. Começou comprando errado, porque... você consegue ingressar no mercado, mas você não vai conseguir permanecer. Daí, Sequim, esse problema da rotatividade do mercado de plano de saúde, não é? Que você depois podia mostrar um número desse para a gente, né? Para não ficar assim achando que está tudo bem. E aqui, assim, o outro traço da institucionalização privada, não é? Dessa intervenção estatal, é esse chamado filantrópico lucrativo estatal, que é a maior jabuticaba do mundo, não é? Que não pode, vocês podem imaginar que não pode existir uma coisa dessa. O filantrópico que é estatal, que é lucrativo, não é? Mas no Brasil são esses, esses hospitais aqui, ó, esses primeiros aqui não são filantrópicos lucrativos, São José e São Luís, mas esses outros aqui são, esse aqui também não é. E repara que o preço das internações é assim absurdo, não é? Esse dado aqui de 44 mil, eu penso que ele não está correto, mas é assim que está registrado. Então, a gente pode ficar que a média das internações nesse filantrópico estatal lucrativo é de R$25 mil, ou seja, mais de 12 mil dólares. Então, a pergunta é, nós queremos pagar isso? A sociedade brasileira, o indivíduo que prefere isso ou aquilo, quer pagar isso? É assim que nós vamos destinar os recursos, é assim que nós vamos organizar o financiamento da saúde no Brasil? Então, essa é uma pergunta importante. Bom, e aqui eu quero só fazer uma última comparação entre o que é o Brasil e os Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, os planos que são para idosos e os planos para pobre, o Medicaid, eles pagam mais do que o plano privado. Portanto, o plano para pobre não é pobre no pagamento. O que quer dizer é que os prestadores de serviço querem atender esses planos. No Brasil não é assim. No Brasil a gente tem esse gradiente aqui, olha só. O plano filantrópico privado estatal 20 mil e o SUS paga 1.000. É claro, então, que os prestadores preferem 1 milhão de vezes atender mais quem tem um plano filantrópico estatal lucrativo do que quem não tem. A vida dos brasileiros está ajustada pelo valor do plano e não pela importância que a pessoa tem para si, para sua família e tal, né? Bem, aqui, eu estou assim terminando, na realidade eu não estou, mas estou fingindo, que são os argumentos teóricos que embasam que tem que ter subsídio público, para o plano de saúde, né? Então, tem um argumento teórico que diz assim, muito rapidamente, quem prefere ter plano de saúde? Quem sabe que está doente ou quem sabe que vai usar serviço de saúde? Essas pessoas são aversas ao risco. Então, se é só essa gente morta de medo for ter plano de saúde, o que vai acontecer? Ou a empresa de plano de saúde não conhece essa informação, não sabe que as pessoas que adquiriram plano são essas aversas ao risco, e essa empresa vai quebrar,
porque ela está vendendo o plano por um preço, e esse preço é um preço insustentável para esse atendimento, que vai ser um sobreatendimento, ou a empresa, ela joga o preço lá para cima e ela afasta desse mercado pessoas que não são tão aversas ao risco, não é? E esse mercado, então, ficaria um mercado muito caro para poucas pessoas e inviabilizaria o mercado também. O nome disso chama-se seleção adversa. Seleção adversa está registrada na literatura, etc, etc. Mas também tem na literatura um outro fenômeno que seria a seleção vantajosa, chamado seleção vantajosa. Na realidade, as pessoas que têm plano de saúde são as pessoas de maior renda, são as pessoas de maior escolaridade, são as pessoas de maior habilidade cognitiva. Portanto, essas pessoas, elas representam uma seleção vantajosa dos planos de saúde. Certamente, no Brasil, a gente tem seleção vantajosa nos planos de saúde, não é? Porque, para ser trabalhador no Brasil, pelo menos algum tempo atrás, era preciso ser saudável, não é? O Brasil expele trabalhadores não saudáveis do mercado de trabalho com muita facilidade. Portanto, certamente existe, a gente não tem estudo sobre isso, mas existe uma seleção vantajosa. Então, vamos ficar com isso. Isso aqui é uma revisão da literatura que demonstra o seguinte, não é muito assim, não temos um resultado total. Mas, por enquanto, os estudos demonstram que não há seleção adversa. Não tem seleção adversa no mercado de plano de saúde. Portanto, se houver uma intervenção estatal, não é por esse motivo. Se o governo aprovar subsídio, que possivelmente é mais ou menos o que está na mesa de debate hoje, não pode ser justificado teoricamente. Justifique-se politicamente, pela coalizão política, o que quer que seja, mas não há fundamento científico para essa justificativa. Bem, e aqui são os outros dois argumentos, não é, que eu acho eles mais perigosos ainda do que a ciência, que a ciência, às vezes as pessoas não sabem. Eu não sei se todos vocês sabiam da existência desse tal seleção adversa, mas todo mundo vai saber o seguinte, quer ver? Olha só o argumento. O argumento é que o sistema público ele não consegue individualizar. O sistema público ele é igual a um Ford T, só consegue produzir carro preto. Lembra que o Henry Ford falou que se você quer um carro diferente do Ford T preto, compre um carro Ford T preto? Não é? Da produção em massa, da produção, enfim. Então, o que ocorreria? O sistema público de saúde ele não responde às demandas, inclusive, dessa tal nova classe média, que gosta de botar um esmalte da cor tal, não é? Azul pérola, gosta de, enfim, prótese mamária número tal, ou então creme para o rosto que tem o ácido fólico nessa composição, etc, etc. Então, esse argumento, o sistema público não dá conta dessa modernização. Entretanto, esse argumento ele é um argumento que também é problemático na saúde, não é? Porque se não tiver padrão de qualidade na saúde, volume, padrão de qualidade, também o sistema arrebenta. Na realidade, a variabilidade, inclusive nos serviços privados, ela é pequena. Então, esse é um argumento. O outro argumento é a corrupção, que o professor Ricardo mencionou e que, de fato, né, ela está completamente disseminada. O problema tem, então, desconfiança, suspeita, em relação aos gastos de serviço público. Agora, a população também suspeita a beça das empresas de plano privado de saúde, né? Não tem gente com pior imagem de mídia do que a empresa de plano de saúde. Eu até tenho pena deles, porque é só você falar mal deles que aparece assim. A gente tem até que ser bastante parcimonioso, correto, etc, etc, porque assim, eles têm péssima imagem de mídia no mundo inteiro, Muito difícil fazer negócio com saúde, não é? Assim, quem conseguir descobrir isso, sinceramente, vai ser o campeão do século XXI, não é? Como é que alguma empresa que negocia com saúde, com problemas graves, etc., pode ser simpática, não é? Então, aqui também, esses argumentos são argumentos que eu diria que, vamos lá, né? Bom, e aqui a agenda, né? A agenda que a gente foi encomenda. Então, assim, eu acho que tem uma agenda que é a agenda que nós temos que repetir 500 vezes, né? E aí eu queria problematizar um pouco aqui a nossa agenda, viu, gente? Não é mais médico. Por favor, a agenda não pode se reduzir a mais médico, não é? Até porque os médicos estão trabalhando no setor privado. Ou a gente desprivatiza o sistema de saúde brasileiro, ou não terá médico no sistema público. Porque os médicos não são pessoas que não precisam ganhar algum dinheiro, não é? Quanto mais privatização, mais os médicos estarão trabalhando no setor privado. São os mesmos médicos. Não há milagres de multiplicação de peixes.
Não é? Então, a privatização, ela está completamente imbricada com o fato de não ter médico no sistema público. Portanto, a agenda para o Brasil no século XXI não pode ser essa agenda modesta, mesquinha e incorreta. Incorreta. Isso não eleva a saúde ao patamar que ela tem que ter. A saúde é um vetor de desenvolvimento social, não é? É um vetor de desenvolvimento social. Esse país não será um país sem miséria, rico, o que quer que seja, com classe média, isso, aquilo, com esses indicadores de saúde. Nós não vamos cumprir a meta do milênio na mortalidade materna, não é? Vou repetir, nós, Brasil, não vai cumprir a meta do milênio em relação à mortalidade materna. Não adianta esconder por baixo da mesa poeira, não é? A gente botar para dentro de tapete, etc. Nós temos problemas muito graves com o status de saúde no Brasil. Então, essa agenda não é chover no molhado de jeito nenhum, mas eu aqui vou trazer, eu estava conversando com o professor Arlindo, na hora do café, o professor Arlindo falou que nós sempre soubemos nos esgueirar. Nós sempre soubemos identificar pontos pelos quais nós podíamos avançar, mesmo na mais tenebrosa tempestade e escuridão, não é, professor Arlindo? Então, é mais ou menos assim que eu estou procurando, viu, professor? Seguindo. Então, eu trouxe aqui alguns temas para a gente conversar. Um deles, eu penso que é, sinceramente, a gente começar a explicitar conflito de interesse, não é? Dizer claramente quem somos nós. Eu poderia começar a explicitar um com Balestrin, por exemplo. Tem um representante da ANAP, viu, doutor Balestrin, que deu uma declaração que os hospitais da ANAP não tolerarão deficientes físicos, a cota de deficientes físicos. E aí ele pergunta assim, olha no olho, olha no seu olho. Você gostaria de ser atendida por um deficiente físico? Porque você já está com problema de saúde. Você gostaria de ser atendida por um deficiente? A resposta é sim, sim, sim. Isso é uma política de inclusão social brasileira da maior importância. Nós não podemos permitir que as entidades empresariais privadas retrocedam em relação aos avanços que a sociedade brasileira inteira conquistou. Sim, nós queremos inclusão, nós queremos que todos os brasileiros sejam tratados diferenciadamente e igualmente. Não é? Então, esse é um problema grave. Não é? A gente precisa conversar sobre isso, precisa botar sentar na mesa, conversar olho no olho e tal. Como fazer isso? O CONAS pode fazer. A gente precisa, eu sugeriria que a gente tivesse uma política nacional de preços, que a gente pudesse formular, conceber uma política nacional de preço. Não faz sentido que a vida de um brasileiro seja 18 vezes menor, 20 vezes menor, se há subsídio público envolvido. Se há subsídio público envolvido, é preciso que haja uma política de preço homogênea nesse país. Isso é perfeitamente justificável e muito simpático à sociedade. Seja os indivíduos, seja a sociedade, todo mundo compreende que uma criança não pode ser discriminada por preço. Não é? As crianças brasileiras elas têm que ser atendidas igualmente, quer onde elas estejam sendo atendidas. Então, eu sugeriria também a criação do Instituto Nacional de Qualidade. O Brasil não tem um Instituto Nacional de Qualidade, não é muito caro criar um Instituto Nacional de Qualidade, é preciso ter avaliações independentes, não é? A gente tem avaliações que são encomendadas ou pelo Ministério da Saúde, ou pela SAI, ou para não sei das quantas, mas nós precisamos produzir no Brasil avaliações que sejam avaliações mais consistentes, que elas tenham maior credibilidade, que elas não tenham encomenda, não é? Que a gente possa, inclusive, ser mais crítico e com mais liberdade sobre essas críticas. Bem, e assim, para encerrar, agora eu já me perdi aqui completamente. Bem, porque, sabe o que é? Eu virei o negócio. E aqui eu queria dizer assim, encerrando, né? Esse aqui é meu neto Lucas, atrás das grades, né? E aqui são grades. São grades no Rio de Janeiro customizadas. As grades, tem cada grade, cada uma mais bonitinha que a outra. Uma verdinha, com laranjinha, outra não sei o quê. Cada um inventa uma grade. Está todo mundo atrás da grade, não é? Inclusive meu neto Lucas, que me ajudou a fazer essa foto. Ficou horrível, que eu sou péssima fotógrafa. Mas eu queria mostrar para vocês aqui por que nós queremos o SUS, não é? Nós queremos o SUS porque, da mesma maneira que um filósofo afirmou, por que você faz filosofia? Porque eu não quero mais que haja uma bomba jogada em Hiroshima, não é? Por que nós queremos o SUS? Nós queremos o SUS porque nós não queremos crianças atrás das grades. Nós queremos o SUS porque nós queremos um padrão de sociabilidade no Brasil. Nós podemos, e
podemos ter um padrão de sociabilidade no Brasil diferente desse, não é? Se esse sistema de saúde é socialmente construído, nós socialmente podemos construir um outro sistema de saúde. Não depende de indivíduos, de uma sociedade vista como ônibus cheio, né? E depende das nossas instituições. O CONAS é uma instituição muito importante. E eu queria, então, encerrar dizendo que eu penso que cabe ao CONAS, sinceramente, assim, analisar correlação de forças, quais são os posicionamentos das instituições, enfim, produzir uma análise mais fina sobre o contexto no qual se desenrola essa pergunta ou essa questão sobre a nova classe média. Obrigada.